o Deus que reina em soberania absoluta. Diga com sua boca: o Deus que reina em soberania absoluta. Mais uma vez: o Deus que reina em, eita Pati, soberania absoluta. Eu vou olhar para essa tela que eu não tinha visto ainda. O Deus que reina em soberania absoluta. Quem é esse Deus? Você sabe o nome dele? Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. Diz que diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Deus. É sobre isso que Deus quer falar nessa manhã. O Deus que reina, igreja. Soberania absoluta. Eu estava fazendo o tema dessa mensagem, eu procurava um tema que eu tentasse, logicamente, expressar em palavras o que é a soberania absoluta de Deus, o que é o reinar de Deus. E não nos caberiam palavras para nós conseguirmos expressar. Paulo vai dizer, nós estudamos recentemente, tudo é refúgio, não é? E ele diz que eu deixei tudo pela sublimidade do conhecimento de quem é Cristo, meu Senhor. Esse Cristo, que era o mesmo de Paulo, é o nosso Cristo. E ele reina em essa soberania absoluta. Nós vamos falar hoje sobre a soberania de Deus. É um pilar da nossa vida, tem que ser um pilar da sua vida também, porque é um pilar bíblico. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você vai abrir em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 8, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, ele vai dizer assim: porque nada podemos contra a verdade. Nós podemos alguma coisa contra a verdade? Eu pergunto, quem é a verdade? Ele falou, eu sou a verdade. Se não em favor da própria verdade. O que Paulo está dizendo é que nós não temos que lutar contra a palavra nem contra o Senhor. Nós não podemos nada contra, nós não podemos estar num lugar de adversários. Mas o que nós podemos, ele diz, é estar ao lado, em favor da própria verdade. Você vai receber uma palavra que é verdade nessa manhã. Você vai receber uma palavra que liberta. Você vai receber uma palavra que vai edificar hoje o seu coração sobre essa rocha. Mais uma vez, é mais um tijolinho nessa construção do desenvolver da sua salvação com Cristo. Uma palavra que é verdade absoluta, porque nós cremos que existe um Deus que reina em soberania absoluta. Curve sua cabeça, não durma, mas curve sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nós te damos honras e glórias, louvor, majestade, pertencem a ti pelo século dos séculos. Como bem cantou nossa ministra Elane, força e formosura, oh Pai, no teu santuário estão diante de ti, Pai. É isso que os nossos lábios confessam. Os nossos lábios confessam o teu santo nome, frutos, Pai, louvores. Oh Jesus, obrigado por essa manhã, por tudo que nós estamos vivendo. Obrigado pela adoração. Obrigado, Jesus, pela vida do nosso irmão Jeconias. Obrigado, Jesus, pelo momento de sementeira. Obrigado pela comunhão dos santos. Obrigado, Jesus, por essas portas abertas. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E nessa hora, nós já somos gratos de antemão por uma palavra que vai ser ministrada nos nossos corações. Nós aquietamos agora o nosso coração humano, para que o teu Espírito venha reinar. Que eu suma neste altar, Pai, e que o Senhor cresça em mim. Que não seja o Fernando, mas o Senhor, Pai, a falar, a exortar, que seja o Senhor a direcionar, que seja o Senhor, Pai, a nos ensinar nessa manhã, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que reina em soberania absoluta. Nós oramos, igreja, em o nome santo desse Deus soberano, para a glória dele, e aqueles que creem na soberania de Deus, digam amém e amém. Louve a Jesus com as suas palmas mais uma vez. Obrigado, Bispa Silmara. Glória a Deus, meus irmãos amados, povo de Deus, família bendita, família da fé, amigos mais chegados que irmão. Você tem esse título, você sabe disso, né? Povo de propriedade exclusiva do diabo, é isso que diz a palavra? Ei, está amarrado, ele já foi amarrado. Povo de propriedade exclusiva, fala, eu sou de Deus. Falei, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno, fala assim para quem está do seu lado, o maligno não pode tocar, porque você é guardado por um Deus soberano, absoluto. É isso. Ele não nos toca, é o que diz a palavra. Eu queria começar contextualizando, dizendo que a nossa igreja ela tem um chamado para proclamar o Deus único e verdadeiro. Nós temos um chamado para falar do Deus glorioso, o Deus soberano. E isso nos leva como objetivo o quê? A transformação de vidas. E você sabe que nós falamos isso, a transformação de vidas através das verdades da graça de Deus, através da sã doutrina, através da palavra. É o poder de Deus que transforma. Eu gosto muito quando Paulo diz, não é por palavras persuasivas, porque alguém pode falar assim, não, é o poder da comunicação de um homem, é o poder da comunicação de um pastor. Não, ele diz, é pelo poder do Espírito. Então o que transforma uma vida, fala comigo, o que transforma uma vida é o poder do Espírito Santo.
Então nós, o Bispo Rai falou aqui no ofertório, nós temos um slogan, se está na Bíblia, nós queremos. Mas nós também temos trazido um slogan nos últimos anos, nós falamos, o amor resgata, mas a graça... Ou seja, o amor de Cristo nos resgatou. Nós cantamos agora, ousado amor, ou impressionante ousado amor. Não fomos nós que fomos atrás de Cristo, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Cristo nos alcançou. Quando nós ouvimos domingo passado sobre Paulo no caminho de Damasco, quando ele tem um encontro com Cristo, nós entendemos que não é Paulo que está buscando a Cristo, porque Paulo está buscando perseguir a igreja, mas Cristo se revela. E é isso que nós entendemos em Efésios 2. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Sim ou sim, igreja? Ou seja, o que eu estou falando? Que o Senhor, através do seu amor, nos resgatou. E o que a graça de Deus faz? Ela nos transforma dia a dia. Você pode estar aqui há 30 anos como fundador dessa igreja. Eu posso declarar com a mão na Bíblia que a graça de Deus tem uma porção diária para você, de transformação, novidade de vida, diz Paulo. Vivemos agora em novidade de vida. Então a soberania de Deus, ela tem sido, infelizmente, eu digo isso, ultrajada aí fora. A soberania de Deus ao longo dos anos tem sido ultrajada, por quê? Pela soberba do homem, porque criaram um Deus pequenininho, criaram um Deus frágil e criaram um homem poderoso. O homem que tem todo o poder, toda a autoridade, e Deus é um Deus impotente, é um Deus pequeno que está lá batendo cabeça nos céus. Mas nós precisamos entender que a soberania de Deus, ela não pode ser ultrajada. Porque se nós ultrajarmos a soberania de quem é Deus, nós estamos negando a graça de Deus. Nós estamos pensando em nós mesmos. Nós estamos pensando, como diz a palavra, além do que convém. Então, essas pessoas que discutem com Deus, que lutam contra a verdade. Paulo falou, nós não podemos nada contra a verdade, sim a favor da verdade. Mas as pessoas que lutam com Deus, elas estão lutando com o oleiro. E é como se o oleiro não tivesse direito à massa. Você se lembra num culto onde o pastor Rodrigo, com o dom de desenho, desenhou um homem aqui de forma brilhantemente? Você se lembra desse culto? Eu pus um flip chart aqui e ele desenhou um homem, um boneco de palito, né? Era uma cabeça igual a dele, uma cabeça redonda, grande, um corpinho fino e 2 bracinhos. Então, por que eu estava trazendo aquela experiência? Porque o Criador tem poder sobre a criatura. E é logicamente que era uma alegoria para nós deixarmos isso claro. Mas o que acontece hoje? Eu discuto com o Criador, eu discuto com o oleiro. Eu falo assim, você não tem direito à massa. Mas a Bíblia diz, não tem direito o oleiro sobre a massa? Para fazer de um vaso de misericórdia e outro vaso de ira? Não tem direito o oleiro? Diga, o oleiro tem direito sobre a massa. Sabe o que você está dizendo? Deus é soberano. Deus é soberano. Diga com a sua boca, Deus é soberano. Paulo, quando escreve a 2 Timóteo, no capítulo 3, Timóteo, né? Não tem como não lembrar. Capítulo 3, verso 16, você não tem rede social, você não riu, né? Você não entendeu. Capítulo 3 diz assim, toda a escritura, ela é inspirada por quem? Pelo bispo da igreja, Fernando. Não. O homem diminui, Deus cresce. A escritura, ela é inspirada por Deus. E ela tem uma função, ela tem uma utilidade. Leia comigo o que ele diz. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Ou seja, o homem em Deus, ele é tido pelas escrituras. Quando ele é exposto pela escritura, quando ele é educado, quando ele é ensinado, quando ele é repreendido, quando ele é corrigido. O problema da geração de hoje é não pode repreender, não pode corrigir, não pode ensinar, não pode exortar. Então como é que você vai ter um homem perfeito? Não tem. Mas quando você é exposto para ser corrigido, repreendido, educado na justiça, ele diz que esse homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é mais cortante que uma espada, ela nos habilita, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é íntegra. Por isso que nós precisamos ficar atentos quando levantam-se vozes querendo dizer que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, não é a vontade de Deus. E muitas vozes, sabe como é que alguém pode chegar nesse nível de conclusão? Se fosse um ímpio, tudo bem, mas o problema são homens que se dizem de Deus. Teólogos falaram, não, a palavra de Deus, teve um debate recentemente numa igreja aí, falaram, a palavra de Deus não é muito a palavra de Deus, não é bem isso. Você viu isso? Aí o cara fez uma pergunta, mas se a palavra de Deus é a palavra de Deus, como é que você se baseia em Jesus, se Jesus é revelado na palavra de Deus? Aí ficou aquele cri-cri, cri-cri. Aí ficou... Como é que pode? Meu filho falaria, você é louco, não compensa. Se Deus é revelado, Cristo é revelado nas Escrituras, fala com a sua boca, a palavra, ela é inerrante. A palavra de Deus é a vontade de Deus.
É o que ele nos deixou, e nós não podemos entrar em vozes, em fábulas. Eu vou falar sobre isso um pouco hoje. Então, quando nós falamos em integridade da palavra de Deus, nós estamos nos referindo nada mais, nada menos do que a credibilidade, sobre algo que é aceitável, sobre algo que é confiável. Fala com a sua boca, a palavra é confiável. O problema é que você não confia no homem, e você não tem que confiar, porque é maldito que confia no homem, mas na palavra você pode confiar. A palavra, ela é confiável. Então, para nós, povo da graça de Deus, a palavra de Deus, ela é absolutamente íntegra. Por isso que todos os nossos sermões, eles estão com a palavra aberta, nós estamos com a Bíblia aberta, você está conferindo coisas espirituais, nós somos bereanos aqui, para que nós possamos ir para a palavra, porque toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Toda escritura, Paulo disse, ela é útil. Então a palavra bíblica não é uma palavra humana. Por mais que ela tenha sido escrita por homens, ela foi inspirada por Deus. Não é uma palavra humana, não é fruto de uma inspiração de um homem. A palavra de Deus, ela é um sopro do próprio Deus. O que seríamos de nós se não fosse a palavra? É que aí o homem, criatura, quer entrar num lugar porque ele não tem uma dimensão, um tamanho de uma mente que possa compreender a dimensão de Deus, porque a nossa mente é limitada. E na nossa limitação a gente quer tentar explicar quem é Deus. Tem uma canção que diz, né? Ninguém explica Deus, não tem como explicar Deus, não tem como explicar quem Ele é. Mas a gente quer tentar explicar com a nossa visão humana da coisa. E aí não, porque homens escreveram. Cara, como é que homens, 66 livros em eras diferentes, em séculos diferentes, não tem uma contradição, tudo se conecta. Aí não, mas como chegaria até hoje? Deus é soberano, você acha que Deus não velaria para que a Bíblia, para que a palavra dele, que é inerrante, não chegaria até os dias de hoje de forma clara, de forma, como diz a Escritura, inerrante? Então Paulo diz que toda palavra, ela é inspirada por Deus. Olha aí o que é inspirado no original grego, theopneutos, que significa o quê? Soprado por Deus. Por isso que eu disse que a palavra, ela é soprada por Deus. Então não foi um homem que teve lá uma dor de barriga e falou, vou escrever um negócio aqui. Foi Deus que soprou, é o sopro de Deus. A palavra é inspirada, ela é soprada por Deus. Então quem a escreveu, não escreveu por uma vontade humana. Isso tem que ficar muito claro no seu coração. Foi Deus que soprou. É o sopro de Deus, por isso que ela é cheia de vida. Por isso que nós não podemos nada contra a verdade, porque a verdade, assim como Jesus é a verdade, Jesus também é a vida. E a palavra, ela é viva, a palavra, ela é eficaz. Então Deus soprou, e por isso que a palavra está cheia de vida. No livro de Gênesis, do livro de Gênesis, até nós percorremos todos os livros, os 66 livros da Bíblia, todos os versículos foram soprados por Deus. Não tem uma vírgula aqui que não tenha sido soprada por Deus. Deus inspirou, Deus soprou. Olha o que diz Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva. Eu estou citando isso, agora nós vamos ler. E é eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois. Tinha um abençoado que falava 2 legumes. Aí me ajuda a te ajudar, né? 2 gumes, uma espada afiada, mais afiada. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos do próprio coração. Então, quando você compreende a palavra, quando ela vem até a sua vida, o que ela faz? Ela separa suas emoções, ela penetra no mais íntimo de você, ela separa a sua carne, a palavra corta. Por isso que dói muitas vezes você ser confrontado pela palavra, porque está doendo, porque está cortando, mas está sarando. Então você, quando está exposto pelas palavras, ela vai fazendo o quê? Ela vai separando sentimentos. Você consegue discernir o que o Espírito de Deus está falando. E o que é isso? Isso é algo muito importante. Então, se nós tirarmos a palavra e ficarmos contando fábulas, histórias de homens, nós não estamos sendo instruídos pela correção, porque a palavra é útil para correção, para ensino, ela é para exortação. Então, se nós tirarmos a palavra, nós não somos corrigidos nem confrontados. Por isso que nós precisamos, dentro de um momento de culto, ir para a palavra. Por isso nós precisamos ler a Bíblia, porque é ela que vai nos colocar no lugar que Deus quer que nós estejamos, que é o centro da sua vontade. O profeta Jeremias, certa vez, no capítulo 1, verso 12, ele falou assim, disse-me o Senhor, viste bem, porque... Quem está falando? É Jeremias ou é o Senhor através do profeta? É o Senhor. Ele diz, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Então o Senhor está deixando claro que a palavra é dele, senão ele não diria isso, eu velo sobre a palavra do homem, para cumpri-la. Deus não falou isso através do profeta, ele falou, eu velo sobre a minha palavra, para a cumprir. Ou seja, fala com a sua boca, a palavra não pertence ao homem, a palavra é de Deus. Deus falou, a minha palavra.
Então, se fosse uma palavra de homem, Deus não diria isso. Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. É Deus dizendo: não voltará para mim vazia. Então, quando nós vamos para a palavra não retorna para o Senhor vazia. Ele diz: mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, quem deu designo para a palavra não foi o homem, foi Deus. Você está compreendendo como Deus é soberano? A palavra é dele. Quem dá designo para a nossa vida através da palavra é Deus. Ela não retorna vazia para Deus, só pode retornar para Deus se veio de Deus. Ou seja, a Bíblia deixa clara que a palavra não pertence a uma voz humana, a um pensamento de um homem, de um filósofo, de qualquer outra qualidade que você quer colocar num homem. A palavra é de Deus. Então a Bíblia não é a palavra de um filósofo, de um pensador. A palavra é de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então a palavra que veio soprada por Deus. E você sabe que Paulo falou, eu queria dissecar com você 4 aspectos da nossa vida que devem ser totalmente dominados pela palavra. O primeiro, a palavra do Senhor, ela é inspirada e útil para ensino. Uma pessoa chega para os caminhos do Senhor, ela vai ser ensinada através da palavra. Ela vai ser educada através da palavra. Então, você precisa entender que a palavra te educa, porque ela te ensina, ela é útil para isso, ou seja, ela tem a utilidade, ela tem uma funcionalidade. Quantas pessoas que chegam às vezes para os caminhos do Senhor e muitas vezes não conhecem muito bem a língua até mesmo portuguesa. E até mesmo se você ler a Bíblia, você vai se tornar uma pessoa boa de língua portuguesa, porque ela vai te ensinar, ela vai te educar, não só nas coisas espirituais, em todos os âmbitos. A palavra de Deus ela é completa. O segundo aspecto é que a palavra de Deus ela é inspirada e boa para a repreensão. Me fala como é que a gente prega um negócio desse para uma geração que não quer ser repreendida. Então o que a gente faz? A gente não, o que muitos lugares faz? Tira a palavra do altar, porque a geração não quer ser repreendida, mas Paulo vai dizer que quanto mais vede que o dia se aproxima, mais a igreja precisará ser exortada, admoestada, essa é a palavra que Paulo usa, a admoestação precisa ser feita, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Então como é que eu admoesto a igreja, como é que eu repreendo a igreja se eu tiro a palavra? Não tem como, por isso que a gente precisa ir para a palavra. Então a palavra, além dela ser útil para ensino, ela é boa para repreensão. Terceiro aspecto, a palavra do Senhor, ela é inspirada e ela nos corrige. Se você for olhar quem você era antes da palavra, se você é um crente de verdade, eu não estou falando se você é um frequentador de igreja, com todo respeito, porque tem essas duas categorias. Se você é um cara que conheceu, não posso falar cara? Posso falar cara, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Se você é um cristão, um cara, esse cara sou eu. Se você é esse cara que teve um encontro com Jesus, não com a religião, com Jesus, com Cristo, o verdadeiro, aquele que o Jeconias cantou, aquele que deu seu unigênito na cruz, aquele que venceu por nós, que encravou a maldição da lei na cruz, aquele que, enfim, venceu o inferno, amarrou o valente, o mais valente que amarrou. Se você conhece esse Deus vivo e verdadeiro chamado Jesus Cristo, se você olhar a sua vida antes, ela não é a mesma depois de Cristo. Por quê? Porque você foi corrigido pela palavra. A sua rota foi corrigida. O que é a conversão? Eu estou indo para cá. Aí Deus vem e me converte, me vira para cá e fala, o caminho é esse. Então você foi corrigido. Isso tem o poder de fazer quem? A palavra de Deus. Não é o pastor. Por que muitas pessoas ficam um tempo na igreja depois não? Porque não tiveram uma conversão legítima, tiveram uma aceitação de algo, viram o cristianismo como uma filosofia, como qualquer outra. Mas quando você conhece o Deus da Bíblia, você é corrigido. E o quarto aspecto é que a palavra do Senhor, ela é inspirada e boa, como eu disse agora há pouco, para a educação na justiça. Então hoje, igreja, nós temos uma geração de cristãos no Brasil, no mundo, inconsistente em relação à palavra. E eu tenho uma responsabilidade. Eu não quero vir aqui parecer alguém melhor que ninguém, nada disso, mas eu tenho uma responsabilidade, não é nem com você, é com Deus. E eu temo e tremo diante dele. E como pastor, eu tenho essa responsabilidade de pregar para você e mostrar o panorama do que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação à palavra. O inimigo faz com que grande parte do povo suspeite que a palavra de Deus ela é divina. Então vai começando com pensamentos, e vai com... mas faz sentido. Que faz sentido o quê, cara? A palavra de Deus não tem que fazer sentido. Não é uma palavra humana. Não, mas isso também faz sentido isso, faz sentido aquilo. No mundo há muitas vozes, elas vão ter sentido. Nós não temos que ouvir essas muitas vozes, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Então essas pessoas, elas nunca usam a palavra de Deus como espada para se defenderem ou para atacarem. Elas não creem na autoridade, na integridade da palavra. Se você quer vencer todo no campo espiritual, você precisa confiar e acreditar na integridade e no poder da palavra, porque é pela palavra. A palavra, quando Paulo vai dizer sobre a armadura de Deus, lá em Efésios, ele vai dizer que a palavra ela é a espada. Então como é que eu vou guerrear no mundo espiritual e a gente entende que a nossa verdadeira luta não é contra a carne ou sangue, não é o que disse o apóstolo Paulo? Então se a minha verdadeira luta não é contra o que eu vejo, contra a matéria, contra forças espirituais nas regiões celestes, no mundo tenebroso, como é que eu vou guerrear nesse lugar se eu não conheço a palavra? Aí eu fico
perdido. Eu fico muitas vezes vulnerável. Por isso, quando essas pessoas passam por um problema, elas correm logo para o médico, elas correm logo para o psicólogo, para o psiquiatra, para um conselheiro matrimonial, sei lá para quem, ao invés delas correrem para a palavra de Deus. Então você precisa ter, teve um problema, antes de qualquer coisa, vai para a palavra. O que a palavra de Deus diz? Você sabe que nós, como homens experimentados, nós temos uma expressão que ela diz assim, e ela não está de tudo errada, mas eu quero levar você sempre para um lugar de uma água mais profunda. Sim ou sim, igreja, quem quer ir para uma água mais profunda? Então nós falamos assim, o que Jesus diria? Você já viu essa expressão? O que Jesus faria? E é um exercício que nós fazemos muito no lugar pastoral. Que eu vou aconselhar alguém, o que Jesus falaria? O que Jesus diria? Mas se você quer ir para um lugar ainda mais espiritual, o que está escrito na palavra? Porque ele já disse. Então, quando eu falo o que está escrito, eu estou dizendo o que Jesus já estabeleceu. Porque ali eu vou ter a resposta. Ali eu vou ter, de fato, o que já está escrito, que já foi determinado, qual que é a vontade dele expressa. Então, a palavra ela é viva, a palavra ensina, a palavra corrige, repreende, ela habilita para toda boa obra. Isso tem que ficar claro no seu coração nessa introdução. 2 Timóteo 4:2 diz assim em diante: prega a palavra, insta. Ou seja, eu não posso chegar aqui e fazer outra coisa de entretenimento para a igreja se não for pregar a palavra. E a gente pode pegar a palavra através de louvor, através de palavra, através de culto, através de várias formas. Mas nós temos que pregar a palavra. Ele diz, insta, quer seja oportuno, quer não. Ontem nós tivemos uma experiência, nós estávamos numa festa de amiguinhos da minha filha, e nós caímos, tinha um cantor que dizia assim, festa estranha, com gente esquisita, não estou legal. Não tem uma música que diz isso? Nossa, é muito crente para conhecer essa música, né? Eu me senti nesse lugar. Festa estranha, com gente esquisita, não estou legal. Não é por conta dos amigos da minha filha, mas foi num parque e estava tendo um comício do MST lá. Aí eu falei, festa esquisita, com gente estranha, não estou legal. E a minha esposa, eu acho que a gente precisa ir embora. Eu falei, como é que você fala para tua filha que ela não vai ficar na festa? Coitada, a família não sabia que ia ter o comício do MST no dia da festa. E nós atravessamos o Vale da Sombra da Morte. Eu todo legendário, com boné verde, todo mundo de boné vermelhinho. E eles me olhavam assim de cima a baixo. Eu falei, Senhor, a sombra do Onipotente me guarda. Eu falei, me leva, Pai, me leva, que eu chegue em segurança. Por que eu estou dizendo isso, igreja? Quer seja oportuno, quer não. Meia dúzia de cristãos, porque ali todas as famílias eram cristãs, cantando parabéns para uma menina. O pai da menina, um pastor presbiteriano, ele pega a palavra, no meio daquele ambiente, começa a ler a palavra. Eu falei, esse cara, é isso. Ele começa a falar, 10 leprosos foram curados, isso, e os caras rodeados nós, e ele pegou um violão e começou a louvar, te agradeço, e nós começamos, e lá do outro lado no alto-falante, lá tinha um palco, o negócio era grande, falava, aí bem-vindo a todos, todas, não sei o que, vamos saudar a mãe Teg, não sei o que, e nós lá, te agradeço. O que nós estamos fazendo? Seja oportuno, quer não, pregue a palavra, pregue a palavra. E nós estávamos ali como famílias mostrando que isso é um verdadeiro avivamento. Famílias, um homem, uma mulher, filhos ao redor da mesa, louvando o nome do poderoso Deus, quer seja oportuno, quer não. Nós poderíamos ser intimidados, mas louvo a Deus para a vida daquele pastor, daquele pai que pegou a palavra, abriu e seja oportuno. Ele podia falar, quer saber, vamos cantar um parabéns aqui na Miguel, pegar nossas coisas e vazar. Mas nós estávamos ali representando o reino. Ou seja, quando Paulo diz, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade. Ou seja, tem a forma certa de fazer, é com paciência e doutrina. Como é que eu corrijo um povo, uma geração, se eu não tenho doutrina? Me explica isso, Cristo vive em São Paulo. Como é que eu vou corrigir se eu não tiver doutrina? A doutrina está na palavra. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Quer dizer não, atenção, já chegou esse tempo, igreja. Não suportam a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo o quê? Coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Chegamos nesse tempo. E eu queria dizer que o inimigo ele é astuto. Presta atenção no que eu vou falar agora. Ele se transforma até em um anjo de luz para, se possível, te enganar, o que diz a palavra. Na astúcia do Satanás, sabe o que ele faz? Você está falando assim, não, vai chegar o tempo, mesmo, eu sou inabalável na palavra, eu estou aqui, não, os meus ouvidos estão abertos. É mais sutil do que você imagina. Porque se o diabo aparecer como o diabo, ninguém quer ele. Então ele vem na sutileza, ele vem nas vãs filosofias, nas fábulas. Eu queria alertar você por uma coisa que está acontecendo nessa geração, é algo muito recente, muito novo. Você já ouviu falar do ChatGPT? Eu não estou falando a língua dos anjos agora, tá? Para você que é mais antigo. ChatGPT? Minha vizinha toma esse, é para a hérnia que ela tem de lá de disco. Não é nome de remédio.
É uma inteligência artificial. O ChatGPT, ele vem como, para vocês entenderem, a evolução do que era o Google na nossa década lá de... O cara vai responder tudo. A inteligência artificial, ele tem toda a sabedoria ali das questões. O que você perguntar, ele vai te responder. E isso vai ser aprimorado, já está sendo. Isso aí é uma grande tendência, que não é mais uma tendência, é uma realidade. Você sabe o que está acontecendo? Pessoas estão se aconselhando com o ChatGPT. Não, é misericórdia, tremam os céus. Se apaixonando pelo ChatGPT. Sabe por quê? Porque ele vai vir na sua carência. Você fala com ele todo dia, você coloca lá quem você é. Ele sabe quem você é. E aí você pergunta, quem eu sou? E ele começa a falar. Olha o que diz Paulo em 2, põe de novo para mim, o verso 3. Pois havendo tempo que não suportaram essa doutrina, pelo contrário, cercação de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ninguém me entende, a minha mãe não me entende, o meu marido não me entende, o meu filho não me entende, o meu chefe não me entende, mas a inteligência artificial me entende e fala o que eu quero ouvir. É lá que eu vou ficar. E hoje tem pessoas que têm o ChatGPT como um guru. Tem pessoas falando, eu não vou mais me aconselhar com um pastor, porque aqui eu tenho as respostas. Você está vendo onde o diabo já entrou? Já tem coceira no ouvido. Já não consegue mais ver a palavra. Se você tem a palavra, para que você precisa de um ChatGPT, de uma inteligência artificial? Mas prevê a curva comigo. O que vai acontecer nos próximos anos, décadas? A Bíblia sendo jogada de lado e o ChatGPT sendo o mestre da vida da pessoa. Como é que eu faço? Como é que eu me aconselho? Como é que eu faço minha vida financeira? Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu me relaciono? Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço isso aqui? Pá, pá, pá. Logo, isso aqui está suprindo todas as minhas carências. Já está com coceira nos ouvidos. Aí vai chegar um pastor e vai falar assim, ei, a palavra de Deus diz que isso aqui é pecado. Mas vai estar o ChatGPT, eu te entendo. O seu pastor não te entende, mas eu te entendo. E a gente vive uma geração hoje de jovens, e não só jovens, senhores, que estão apaixonados pelo ChatGPT, todo dia se consultam. O que eu vou fazer da vida? Eu pergunto lá. Como eu faço isso? Eu pergunto lá. Como eu faço aquilo? Pode parecer uma coisa muito longe para alguns, mas eu quero prever o que vai acontecer nos próximos anos, no mundo e na sociedade. Cada vez mais nós vamos precisar de pessoas que levantem, abram a palavra e eduquem, corrijam e falam da soberania desse Deus. E a coisa vai longe, porque hoje o ChatGPT, ele é uma tela, mas daqui a pouco ele vai ser uma pessoa. Ele vai ser um robô. Você já entendeu para onde vai a coisa? Como é que a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará? Se hoje você já ama mais o seu celular que a sua esposa, imagina quando o seu celular suprir mais ainda as suas carências. Se hoje você já deixa de olhar para o olho dos seus filhos para ficar rodando feed na mesa, imagina quanto mais isso vai evoluindo. O amor se esfria. Está todo mundo na mesma casa, mas aquilo é uma casa, não é um lar. Está todo mundo com a sua inteligência artificial, está todo mundo sendo suprido na sua dopamina interna. Porque o chat fala o que eu quero, o meu marido não fala o que eu quero, o meu marido é difícil, o meu marido não, porque eu não tenho marido, a minha esposa é difícil. É, porque eu vou falando dos exemplos, aí pega a corte e fala, o bispo fala do marido, a minha esposa é difícil, isso aqui é difícil. Eu tenho que pensar em tudo, Jeconias. Você sabe como é essa era de internet, pô? Aí cortam lá o bispo falando, meu marido é difícil. Eu falo, olá, Timóteo tinha uma palavra. Me ajuda a te ajudar. Mas o ChatGPT me supre as carências. E o ChatGPT agora virou o meu guru. Fecha esse parênteses. Você entendeu o que Paulo... Põe pra gente de novo, meu diácono. Prega a palavra, insta, quer ser oportuna, quer corrige, repreende, exorta. Eu estou fazendo isso hoje com todo amor com a sua vida. Estou te exortando com longanimidade, com doutrina. Pois haverá o tempo, esse tempo chegou, que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, se recusarão a dar ouvidos à verdade. O ChatGPT nem sabe tudo. Outro dia eu falei, onde é que está essa passagem tal? Foi lá em Lucas. Eu falei, isso não está em Lucas, perdão. E está você lá se aconselhando com ele. Igreja, nós não podemos nos entregar às fábulas. As pessoas, elas estão aprendendo a lutar contra a própria verdade de Deus. Rejeitam a soberania de Deus, combatem a graça de Deus. A Bíblia diz que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, predestinados em amor. Dizem, não há, é o homem que escolhe a Deus. Não há predestinação na Bíblia. Como que não há predestinação na Bíblia? O que não há na Bíblia é livre-arbítrio, e essa é a verdade, nós precisamos anunciar isso. Não tem nem a expressão livre-arbítrio na vida. Para a salvação, Deus nos escolhe. Crê em três Deus. A Igreja Apostólica Romana pintou a trindade. Deus é um Deus triuno, que se manifestou como Pai na criação, Filho na redenção, Espírito Santo na consumação dos séculos. É o mesmo Deus que se manifestou de três formas, mas vamos dizer que são três deuses.
Então você vê como as coisas vão entrando de uma forma. Então eu sou politeísta. Se eu adoro 3 deuses, eu já estou contra a palavra. Eu adoro um Deus que teve 3 manifestações. Isso é clareza, isso é sabedoria. Então, vamos falar que o símbolo do cristianismo é uma pomba. Estabeleceram lá a lei de Moisés como isso. A gente precisa pregar e exortar segundo a palavra, com muito amor, porque tudo isso se chama humanismo na obra de Deus. E quanto mais vede que o dia se aproxima, vou usar essa expressão, mais isso vai crescer. Então você precisa dar ouvidos à verdade. Fala para quem está do seu lado, dê ouvidos à verdade e não a fábulas. Por que lá no CEDS a gente fala para os homens, carreguem a palavra, entre com a palavra? Porque daqui a pouco as pessoas vão estar carregando só o seu chatzinho GPT para cima e para baixo. E elas vão se achar, porque eu quero qualquer coisa, eu pergunto. Eu quero qualquer coisa, eu tenho a resposta. A resposta está aqui. 2 de Pedro 2,1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então, além de profetas falsos, eu estou mostrando a palavra para você. Sabe, hoje é tão desesperador pregar, porque eu tenho que falar assim, gente, você está vendo o que Pedro está falando aqui? Ele já está prevendo a curva, isso aqui é uma profecia porque ia acontecer. Olha, ele falou, já surgiram falsos profetas, assim também haverá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Está acontecendo isso, igreja, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então veja, parece que vai ser algo bom, mas são mestres destruidores que vão trazer destruição repentina, algo rápido vai ser destruído. Então depois ele vai colocar, depois de colocar essas heresias destruidoras, olha o que ele fala no verso 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Tem gente que vai seguir essas práticas libertinas, dos falsos mestres, dos falsos profetas. Ele vai falar, infamando o caminho da verdade. Quer ver mais? Pedro vai dizer, em 1 de Pedro 1:20. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Fala assim, a minha fé e a minha esperança tem que estar em Deus. Bispo Fê, você é contra a tecnologia? É lógico que não. Eu estou com o celular aqui, eu estou com a tecnologia, a gente tem um culto que a gente usa a tecnologia, mas a tecnologia tem que me servir, eu não posso ser escravo dela. Billy Graham falava, né? Não tem problema o homem possuir riquezas, o problema são as riquezas possuir um homem. E eu vou fazer um paralelo, não tem problema o homem possuir tecnologia, o problema é o homem ser possuído pela tecnologia. O problema é o seu casamento frio porque você não larga o seu celular. Você quer casar? Deixa eu fazer um parênteses nesse culto sobre a soberania de Deus. Trate o seu marido melhor do que você trate o seu celular. Trate a sua esposa melhor do que você trate o seu celular. O Beni gostou dessa, deu até uma cotovelada na esposa. Pegou alguma coisa aí. Deus está acertando vocês aí. Eu não vou dar palco pro Beni, que o Beni, se eu começar a cutucar, ele é que nem eu, né? A gente vai parar, vai ficar só aqui. Parei, eu também parei. Nós vamos ser homens sábios dessa manhã. Enfim, igreja, eu quero fechar essa introdução. Bispo, você está na introdução? Estou, mas relaxa que a segunda parte agora já é a rampa final. Sobre a Bíblia, ela tem que ser inquestionável. A verdade de Deus, a integridade das Sagradas Escrituras. Nós vamos compreender que a Bíblia, ela vai trazer toda a evidência de um Deus todo-poderoso, de um Deus que está sentado no alto e sublime trono, rege as nações, e um homem que tem que estar no lugar de homem, um homem que é barro. Então eu queria mostrar para você algumas manifestações bíblicas, algumas expressões bíblicas que vai mostrar quem é esse Deus soberano. E aqui a gente entra no tema de hoje, de fato. Mas eu precisava fazer esse paralelo com a Bíblia, senão eu vou entrar na soberania de Deus, você vai falar, não tem como Deus ser soberano. Tem sim, porque a gente tem que a Bíblia é inerrante. Então Deus, ele nós vamos ver o primeiro ponto, Deus como um déspota, que do grego está aí as palavras para você ver, déspotes. O que é isso? Ele é Senhor, ele é mestre e ele tem autoridade suprema. Leia comigo, Senhor, mestre e autoridade suprema. E a gente precisa fazer um parênteses, porque quando a gente fala no nosso tempo, esse cara é um déspota, isso tem uma imagem, uma conotação negativa. Esse cara é um déspota, por quê? Porque ao longo de todos os reinos, impérios, você vai vendo reis que eram déspotas. Eles tinham poder, só que eles usavam todo esse poder, toda essa autoridade, toda essa maestria que lhe dava na posição de rei, mas para subjugar o povo, para aprisionar o povo. Então, foi se associando à expressão déspota, né, a uma pessoa ruim,
uma pessoa negativa. Mas se você for para o original, o déspota é aquele que tem senhor, mestre, autoridade suprema. Então Deus, ele é esse déspota nas nossas vidas. Ele tem autoridade suprema, ele não é um tirano. Nós vamos ver também na palavra Deus como Arcon. Archon, o grego é complicado para nós, né? Eu fui alfabetizado em aramaico, então às vezes eu me confundo em algumas expressões. Governante, líder, juiz, poder sobrenatural, governante da autoridade do lar. Então Deus, ele é líder. Deus é juiz, soberano e sobrenatural. Ele é governante da autoridade do lar. Ou seja, nós precisamos olhar para Deus como esse Arcon, como esse que tem total soberania no sobrenatural, que ele é juiz, ele é líder. A Bíblia vai falar com Deus como Dunamos, do grego dinamis, que é poder, força, que tem energia constante. Se ele é a fonte, pensa que Deus, a energia dele não cessa, é uma energia constante. A Bíblia vai falar de Deus como Kiriarcho. É isso aí. Soberano, capaz de exercer poder de maneira extrema, que possui suprema, diz o meu Deus tem suprema autoridade, que tem domínio, um dirigente supremo indiscutível. O problema é que o homem quer discutir com outro homem, até aí tudo bem, mas quando você quer discutir na vertical, você tem que se calar. Com Deus as coisas são indiscutíveis. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Não é o que diz a palavra? Quem és tu, homem? Se coloca no teu lugar para discutir com Deus. Então, a pergunta que eu faço, depois de você ler tudo isso aqui, achei que todas essas expressões que apareceram, por que as coisas têm que ser do jeito de Deus, ministra Silva? Por que as coisas elas têm que ser da forma com que Deus quer? E agora você já entendendo, porque Deus é soberano, supremo. E a gente vai conhecer esse Deus supremo aonde? Na palavra. A palavra vai revelar quem é Deus. Primeiro livro das Crônicas 29, 12, diz assim a palavra: teu Senhor é o poder e a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino. Eu estou mostrando para você a soberania de Deus. Tu exaltaste por chefe sobre todos, riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo o engrandecer e a tudo dar força. Você está vendo a soberania de Deus? Não fala do homem, fala de Deus ser soberano, ser forte, ter poder, ter grandeza, ter riqueza, ter glória. Isso tudo é a Deus. Então a soberania de Deus, ela está presente em todos os seus decretos. A soberania de Deus está presente em todos os seus planos. E eu quero mostrar para você agora alguns versículos que vão evidenciar a soberania de Deus. Você está pronto para isso? Sim ou sim, igreja? Olha quem está ao lado assim, nós vamos evidenciar agora a soberania de Deus na palavra. Me ajuda a pregar aí para esse abençoado que está com frio. Isaías 46, 9, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Não há outro, igreja. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Olha que segurança nós temos desse Deus soberano. Não tem instabilidade. Mas a geopolítica está instável, a economia mundial está instável, mas Deus diz, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Eu descanso nesse Deus essa manhã. Eu não tenho instabilidade desse Deus. Por isso que Jesus vai falar no Sermão do Monte: o que constrói a sua casa sobre a rocha está firme, porque não há instabilidade em Deus. Ele diz, o meu conselho permanecerá de pé, e eu farei toda a minha vontade. Glória a Deus por isso. O profeta Isaías diz mais no 40, 13: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem foi conselheiro do Senhor? Quem ensinou o Espírito Santo de Deus? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instituiu a vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? A Bíblia vai dizer que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem é o chat GPT de Deus? Você está me tirando, cara? Deus é soberano. Ele se aconselha com ele mesmo. Fugiu uma criança. Ele se aconselha com ele mesmo e ele tem a resposta. O conselho dele permanecerá de pé, é o que diz a palavra. Cumprirá toda a sua vontade. Então Deus fez tudo conforme o conselho da sua própria vontade. O salmista também sabia sobre a soberania de Deus. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. O que é isso? Deus te viu em espírito, antes de você ter um corpo. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Como é que Deus determinou algo antes de ter forma, antes de o mundo existir? Porque Deus sempre foi o Todo-Poderoso.
Eu não sei você, mas eu desde criança entro num lugar onde a minha mente buga. Quando você fala, como é que Deus sempre existiu? Ah, você já fez essa pergunta. E você não tem essa resposta. Porque a nossa mente não consegue compreender. Isso vai ficar para a glória. Como que 15? Porque tudo precisa de um Criador. Tudo precisa de um haja. Tudo. Aí diz a canção que está no meu coração. Eu já falei 2 vezes. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Como? Quem o aconselhou? Quem o criou? Essa é a soberania de um Deus maravilhoso que mantém em pé o seu conselho. Então, primeiro ponto, para a gente começar a ir para o final. Deus, ele reina no céu. Você vai dizer, isso é muito óbvio. Nem para todos. Muitos acham que Deus é um Deus gagá perdido que bate cabeça com os anjos. Que fica, anjo, querubim, tira asa daqui, eu não sei o que está acontecendo. Deus reina no céu. Salmo 99:1 diz assim, reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins e abale-se a terra. Deus está acima dos querubins, igreja. O trono dele é estabelecido no mais alto lugar. Salmo 103:19, no céu estabeleceu o Senhor o seu trono. Onde está o trono de Deus? No céu estabelecido. E o seu reino domina sobre tudo. Nada nem ninguém está acima do nosso Deus. Primeiro livro dos Reis 22:19 diz, Micaías prosseguiu, ouve pois a palavra do Senhor, viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e à sua direita e à sua esquerda. Olha a visão maravilhosa, Deus assentado num trono, e o exército ao seu redor. Ou seja, Deus no lugar de máximo, de supremo, de juiz, do Deus todo sobrenatural que nós lemos aqui. Isaías 6:1, você conhece esse? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as asas das suas vestes enchiam o templo. Então a visão que Isaías estava tendo, a visão que Micaías estava tendo, era de um Deus supremo sentado no trono. Depois lá na frente em Apocalipse, João também vai ter uma visão. Ele diz, eis que vi no trono, eis que vi no céu armado um trono, e nesse trono alguém sentado. Quem está sentado no trono, igreja? Jesus. Quantos tronos João viu? Há um só, porque há um só Deus, um só Senhor. E ele está sentado e ele rege as nações. Ezequiel 1:26 diz assim a palavra, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Olha a mesma visão que João teve lá, um homem sentado. Não tinham 3 homens divididos no trono, sendo um pouquinho aqui, não, um homem sentado no trono. Jesus Cristo está sentado no trono. Daniel 7, fala com a sua boca, Jesus é Deus, só para deixar bem claro essa manhã. Olha quem está atrás de você e fala assim, ei, Jesus é Deus. Isso. Olha quem está na frente, dá uma cutucadinha comigo e fala, ei, Jesus é Deus. Daniel 7:9 diz, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e os anciãos dias assentou, e suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo e rodas que eram fogo ardente. Esse era o próprio Deus, um trono com fogo, um trono com chama ardente. Apocalipse, eu tenho que correr, Apocalipse 4:2 diz, imediatamente me achei em espírito, aí ó, eu falei desse, e eis armado no céu um trono, e o trono e alguém sentado nele. Deus é soberano no céu, sim ou sim, igreja? Fala com a sua boca, Deus reina no céu. Salmo 11:4. O Senhor está no seu santo templo. Eu gostei do Jeconias, porque quando eu faço beatbox, quando eu erro a frase. A cabeça pensa muito rápido. Eu vou começar a tocar esse trombone interno aí. É trompete, desculpa. Trompete. Gostei dessa. Difícil eu afinar igual ele, né? Ai, Deus nos ajuda. Salmo 11:4 diz, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos. O Senhor está lá, Ele reina no céu. Quer mais um? Que Ele reina no céu? O último, Salmo 47:8, Deus reina sobre as nações, Deus assenta no seu santo trono. Deus reina no céu. Fala com a sua boca, Deus reina. E quem reina na terra? Deus reina na terra também. Deus reina na terra. Fala com a sua boca, Deus reina na terra. Muitas pessoas acham que Deus está reinando no céu e a terra foi entregue ao diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo é o príncipe da potestade do ar. Nós vamos entender que Deus, Ele reina sobre tudo e sobre todos. No reinar de Deus, na sua soberania, Ele dá uma ação
limitada ao diabo na terra. Mas quem reina na terra, você vai ver na Bíblia, também é o Senhor. A verdade é que o diabo ele só pode reinar na vida daqueles que dão lugar a ele. E eu quero que você não dê mais lugar ao diabo na sua vida. Que você feche essa brecha em nome de Jesus. Os homens negam a sua responsabilidade, atribuindo o quê? Ao diabo todo o mal. Tudo que procede, ele vai... Por quê? Porque ele está abrindo a brecha, o diabo reina, e ele fala, não, então o diabo está reinando na terra. Não, o diabo está reinando na tua vida porque você tem espaço para ele. Fecha essa brecha para você ver se não é Deus que começa a reinar na tua vida. Olha o que diz Marcos 7, 21. Porque de dentro do coração, de onde que é? De dentro. De dentro do coração dos homens é que procedem maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso está onde, igreja? Dentro do nosso coração. Por isso que eu dizia na série de José que cristianismo é Deus te libertando de você mesmo. Porque está tudo dentro aí. Tudo que não presta está aí dentro da tua carne. E é de dentro do coração do homem. A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então nós não podemos abrir brecha na nossa carne, senão esse velho homem começa a reinar. Lucas 21, 26 diz assim: haverá homens que desmaiarão de terror e expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. A sociedade incrédula, ela vai declarar que o cristianismo é um fracasso. A sociedade incrédula vai começar a declarar que, já declaram isso, casamento é uma instituição falida, cristianismo, cada vez mais os cristãos vão ser perseguidos. Jesus falou, pelo meu nome vocês vão ser perseguidos, já prevê a curva aí. Isso vai começar a acontecer. Eu não falei ontem que eu estava lá num comício, os caras gritando, isso, aquela coisa. Deus, Mãe Terra, saudamos o Deus, Mãe Terra. Cara, que isso? Isso é o que vai começar a acontecer. A sociedade diz que se Deus fosse bom, não existiriam os males, não é o que diz? Se Deus fosse bom, não teriam guerras, doenças. Mas a verdade é que todo mundo vive, a sociedade vive, cada um fazendo a sua própria vontade, fazendo o seu coração corrupto, como nós vimos. E a consequência de toda essa rebelião, o que é? É o que nós estamos vendo: orgulho, temores, ansiedade, depressão, enfermidade, iras, inseguranças, ódio, crime, mentiras, inimizades, rancores, problemas familiares. Tudo isso é o quê? Tudo isso é consequência de pessoas que fazem a sua própria vontade e não deixam a palavra torcer o seu coração, não deixam a palavra estar no coração, como eu comecei na introdução pregando. Aí vão perguntar, onde está Deus? Olha os males que vieram sobre a humanidade. Se Deus existisse, criança não nascia assim. Se Deus existisse, não tinha fome, não sei aonde. Mas a gente tem que ir para Gênesis, né? Entender que entrou um pecado no mundo. Onde está Deus? Alguém já perguntou isso para você? Eu me lembro, você estava assim na faculdade, você é cristão? Na minha época não era tão, acho que hoje se eu falar que sou cristão, já tomo um soco, né? Um tiro, alguma coisa, já me põe de banco. Você é cristão? Eu sou cristão, filho de pastor, ministro de louvor, da igreja e tal. Onde está Deus? Se Deus existisse, sempre tem como é que chama quem não acredita em Deus? Um ateu. Sempre tem um ateu, graças a Deus, né? Sempre tem um ateu lá. Se Deus existisse, não tinha isso. Se Deus existisse, não tinha aquilo. Onde está Deus? Quando alguém perguntar para você onde está Deus, você vai responder assim, ó: Deus está no lugar onde essa mesma humanidade o colocou, fora de suas vidas. Então, para vocês ficarem justificando, onde está Deus? O que é isso? Vocês tiraram Deus. Vocês foram postos para isso. Você quer que eu explique para você, num coração incrédulo, onde está Deus? Deus, para nós cristãos, está onde Ele sempre esteve, sentado no trono, reinando sobre tudo e sobre todos. Mas a sociedade humana tirou Deus. Mas Deus está regendo as nações. Deus está no alto e sublime trono. E a soberania de Deus é essa. Por conta de um pecado, por conta da humanidade. Infelizmente, nós temos rumores de guerras, nós temos problemas, nós temos malignidade, tudo que nós estamos vendo, por conta do pecado do mundo. Então alguns vão dizer que Deus está decepcionado com o que aconteceu com o mundo, que Deus não pode fazer nada. Só que você tem que entender que Deus ele não está decepcionado, Deus não é pego de surpresa. Teve pandemia? E o que eu faço? Deus não é esse, pego de surpresa. Olha o que disse, Jesus deixou bem claro em Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que ele está falando? Está tudo no meu controle, no céu e na terra. Ou seja, Jesus não reina só no céu, Jesus reina na terra também.
Daniel 4:3 diz: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. A Deus dominava lá atrás, não, de geração em geração. Só mesmo vai dizer, de geração em geração, de eternidade em eternidade ele reina. Ou seja, o domínio dele é eterno. O domínio de Deus é total. Fala com a sua boca, o domínio de Deus é total. Então ele vai determinar como ele mesmo escolhe e realiza o que ele determina. E nada pode frustrar os planos do Senhor. A pandemia frustrou Deus. O Trump entrando, o Trump saindo, o Lula entrando. Cara, Deus não é surpreendido. Ele reina no céu e na terra. Tudo está debaixo do controle dele. Então Deus, ele exerce o seu governo, o seu curso, natural das coisas. E nós precisamos nos colocar sempre nesse lugar de tem um Deus soberano, tem um Deus que sabe o que está fazendo, e nós precisamos descansar nas mãos desse Deus e deixar Ele reinar nas nossas vidas. Então os propósitos de Deus, eles são soberanamente, são soberanos. Os propósitos de Deus são soberanos. O propósito de Deus, eles vão se cumprir na vida daqueles que são seus filhos. E naqueles também vai se cumprir o propósito de Deus na vida do ímpio, porque Deus é soberano. Eu volto ao que diz Paulo: se ele fez de um vaso misericórdia e um vaso para ira, os propósitos deles vão se cumprir em todos. Então nada pode deter o propósito, nada pode frustrar os planos do nosso Deus. Você pode falar com a sua boca isso? Nada. Fala, ninguém pode frustrar os planos do meu Senhor. Olha só o que diz em Gênesis 20:20. José está falando: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O que é isso, igreja? Soberania de Deus. Se a gente for pegar da ótica de José, se a gente for pegar e entrar na vida de José, olhando de forma assim, focada só em José, aí é o meu amigo ateu na faculdade. Onde está Deus? Como é que você foi preso injustamente? Como é que você foi jogado num poço? Depois pegaram você e venderam. Como é que você foi acusado pela mulher que você não tocou nela? Foi acusado de assédio, de abuso. Você está preso aí, está sendo injustiçado na cadeia. Se você for olhar para José de forma pequenininha, você vai falar, não, Deus é injusto. Agora, dá um zoom out e olha para o propósito de Deus. Tudo que José estava passando fazia parte de um propósito muito maior que ele. Ele diz agora, ele entende, olha, na verdade vocês intentaram mal contra mim, porém Deus tornou tudo isso em bem. E vocês estão vendo agora, para que tudo isso? Para que muita gente tenha vida, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de José. Então isso é a soberania de Deus. É que a gente é muito egoísta, muito pequeno, a gente fica olhando para o nosso umbigo. Cadê Deus? Não sei o que, o boleto está aqui, cadê Deus? Não sei o que, isso aqui está aqui, cadê Deus? A doença chegou, cadê Deus? Começa a olhar com um olhar muito maior do que o seu próprio umbigo, com todo respeito eu digo isso. Porque Deus, ele é soberano, tudo está debaixo do controle dele. Atos 2:23 diz, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Então até mesmo Cristo na cruz estava dentro do quê? De um determinado desígnio e presciência de Deus. Há pouco às vezes o cordeiro que tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Então não tem, Deus foi assassinado. Não, ele se entregou por amor de nós, é diferente. Estava debaixo de uma presciência, de um desígnio de Deus. Se ele era Deus, por que ele não saiu da cruz? Alguém já perguntou essa também? Se Jesus era Deus, por que ele não desceu da cruz? Eram os caras que esbofeteavam ele e falavam, vai, não é você o profeta, quem te bateu? Não é você não sei o quê? É a sociedade de hoje. Uma sociedade ímpia, corrompida. Uma sociedade que é vaso de destruição, de ira, querendo entender das coisas. Não vai entender nunca, porque não foi posto para crer. Jesus falou assim, para vocês, Cristo é pedra de tropeço. Vocês não foram postos para crer. Para nós, Jesus não é pedra de tropeço. Para nós, Jesus é a rocha das nossas vidas. Mas para muitos ele é pedra de tropeço, porque eles não foram postos para isso. Eles são filhos do outro, são do outro lado, são ímpios. Então você precisa ter essa sabedoria e saber que tudo isso está dentro de um plano, de um desígnio, de uma presciência de um Deus antes da fundação do mundo. Porque a cruz fazia parte dos propósitos de um Deus soberano. Jesus precisava ser morto na cruz. Os propósitos de Deus eram muito maiores. Então você tem que olhar agora para a sua vida, para a gente finalizar e orar pelas mães, que os propósitos de Deus, eles vão ser muito maiores na sua vida, do que você vê, do que você imagina. Muito maiores. Então Deus, ele reina soberanamente no céu, mas Deus também reina na terra. E eu vou agora, de fato, indo para o final. Jeremias 10 diz assim, quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Há alguém semelhante a Deus? Ninguém.
Salmo 97:1, reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Deus, Ele reina no céu, Deus reina na terra. Eu tenho que mostrar isso para você nessa manhã. O teu reino é o 145:13. O teu reino é de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. Quantas gerações o domínio de Deus está estabelecido, igreja? Todas. Todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. 146:10. O Senhor reina até quando? Até 1999, até o bug do milênio. Depois é o diabo que reina. Deus reina para todo sempre. Ele reina para sempre, diz a palavra. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Diga aleluia. Então a gente precisa refletir, para a gente finalizar, que o fato da livre ação do homem deixa eu ver se eu tenho tempo para explicar isso aqui. Tenho. Bispo, Deus reina, mas o homem não tem uma livre ação, sim. Só que o controle de Deus, ele é sobre os nossos atos. Deus está acima de tudo e de todos. E na não, mas se Deus é soberano, então a gente é um bando de gente engessada. Aí você precisa entender o que é você ter sido posto para a salvação e você não ter um livre-arbítrio para a salvação, mas você ter suas escolhas diárias. E nós, povo da graça, vamos ter entendimento na palavra como que isso acontece. Então nós temos atos que nós vamos praticar das nossas próprias escolhas. Porque dentro da soberania de Deus, Ele deixou o homem ter as suas escolhas. Então eu escolho a salvação. Essa é a única escolha que você não tem, porque você foi escolhido por Ele. Ponto final. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então a salvação não vem de nós, é um dom de Deus. Agora, você escolheu com quem você foi casar, você escolheu que roupa você pôs hoje. Não fala, não, então Deus escolhe tudo. Deus escolheu que eu ia estar com um blazer agarradinho, cinza, uma camisa branca, não sei o quê. Não. Deus te dá uma escolha, uma livre agência, algo do seu dia natural. Porém, você tem que entender que dentro da soberania de Deus, esse plano da sua escolha, das suas coisas naturais do dia a dia, faz parte da soberania de Deus. Então, até onde vai a soberania de Deus sobre o que nós fazemos? Talvez essa seja a pergunta para nós terminarmos. Eu quero dizer para você que a verdade, que Deus ele tem um controle absoluto sobre tudo. Mas apesar desse controle, Deus ele não é e não pode ser o autor do pecado e do erro que nós cometemos. Eu queria fechar falando isso. Porque quando a gente vai pregar sobre a soberania de Deus, fala assim, não, então Deus, eu pequei, põe nas... Não, toma vergonha na tua cara. Tem que falar assim mesmo. Não, se Deus é soberano, Ele sabia que eu ia estar aqui adulterando, que eu ia estar aqui cheirando, que eu estava... Não, Deus é soberano. Mas da soberania dele, Ele te deu o poder de escolha, de você escolher. Se não, todo o erro que nós cometemos, nós vamos lançar contra Deus. E aí você vai querer trazer a soberania de Deus, como eu disse agora, como algo que vai robotizar o homem. Não é assim que funciona. Então, as nossas escolhas, elas são nossas, exceto a salvação. Agora, o resto você vai escolher. Você escolheu ir para o lugar errado, você escolheu ir para o lugar certo, você escolheu. Então, o que eu estou dizendo é que nós não podemos tornar as nossas decisões erradas. É isso que eu quero falar. As nossas decisões pecaminosas e depois jogar na conta de Deus. Deus é soberano, aquilo que eu falava na série de José. Deus é soberano. Não. Você tem que entender que você tem uma responsabilidade de viver em linha com a palavra de Deus. Então eu me lembro da minha mãe dando um exemplo, ela falava assim, é como um pai dentro de casa. O pai dentro da casa, ele tem um controle, mas isso não determina as ações que vão acontecer dentro da sua casa. Eu, como chefe da família, como líder, eu tenho um controle. Deus colocou o controle na minha vida, mas eu não consigo determinar o que meu filho vai fazer, o que minha esposa vai fazer. Você consegue compreender? Mas o controle está nas mãos de Deus. Agora, você tem as suas escolhas diárias. Você vai sentar, você vai abrir, você vai levantar, você vai trabalhar aqui, você vai trabalhar lá, você vai trabalhar onde, isso são suas escolhas. E você vai sendo movido pelo Espírito, você vai buscando em Deus a direção, você vai buscando em Deus em oração, vai buscando nele as respostas para ele te dar, para que você venha viver a vontade dele para a sua vida. Olha o que diz Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Isso aqui é um versículo que muitas vezes as pessoas vão falar que Deus está falando sobre salvação. Não está falando você escolher a vida eterna. Está falando, olha, escolhe pois a vida. Ou seja, é sobre as escolhas, isso aqui é falando de uma escolha diária. Olha, você tem o poder de escolher a maldição, escolhe a vida.
para que você viva bem, para que você não colha caminhos ruins, para que você não vá em lugares. Então é essa escolha que nós temos que ter como homens, escolher bem todos os dias. Ele diz no verso 20, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Está vendo? Escolha isso. Então escolha amar o Senhor, escolha dar ouvidos à voz dele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra. Não está falando de salvação, está falando da sua vida, a sua longevidade, para que habites na terra que o Senhor sob juramento prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, igreja, Deus conferiu responsabilidades ao homem, no que diz respeito aos nossos pensamentos, às nossas palavras, às nossas obras. Por isso que as nossas obras têm que ser obras boas, que Deus preparou para que nós andássemos nela. Então nós temos que andar nessas boas obras. Romanos 8:28, Paulo diz isso também. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a verdade é que Deus, na sua infinita bondade, Ele faz com que tudo vá cooperando para o nosso bem. O governo soberano de Deus garante a estabilidade do mundo contra todas as forças do caos. Então, você aprendeu aqui nesse altar, Deus ele vai fazer tudo que acontece, ou acontece pela ação direta de Deus, então Deus determinou algo, ou permissão de Deus. Isso é soberania de Deus. Mas nós não podemos falar que as coisas ruins que aconteceram na nossa vida foi a direção de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando você olhar para uma coisa e falar, isso aqui está acontecendo, Deus está permitindo isso acontecer. Por quê? Porque Deus é soberano e não tem nada que esteja fora do seu controle absoluto. É isso que você tem que entender nessa manhã. Mas eu não quero que você entre num lugar vitimista e fale assim, então eu vou andar uma vida pecaminosa, cheio de escolhas erradas, e vou falar, não, está na conta de Deus. Não, esse não entendeu quem é Deus. Salmo 93:1 diz assim, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde quando, igreja? Desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios. Ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Ou seja, o governo de Deus, isso aqui é soberania de Deus, confirma a sua fidelidade. Todas as declarações e ensinos que nós temos na palavra de quem é Deus, isso aqui nós vamos ver expresso através de todos os versículos da Bíblia, como eu disse no início, de Gênesis a Apocalipse, você passa 66 versículos e você vai ver ali expressa a soberania de Deus. E Deus ele exige para nós finalizarmos santidade e adoração ao seu nome. Não pense você que, agora eu vou viver uma vida assim assada. Não, Deus exige que você, o poder da maldição, escolhe a vida, escolhe maldição, escolhe vida, escolhe a vida. Então escolha adorar a Deus, escolha ser santo, sede santos como eu sou santo, não é o que diz a palavra, escolha prestar a Ele o seu culto, a sua adoração. 93:5, eu estou finalizando de verdade, pode preparar as crianças lá para a gente orar pelas mães. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém santidade, Senhor, para todo sempre. Então isso aqui, para fechar a palavra de hoje, na casa de Deus tem que ter santidade. A nossa vida não pode ser uma vida de omissões, a nossa vida não pode ser uma vida de, eu vou então ficar justificando tudo e jogando tudo na conta de Deus. Não, nós somos crentes que temos responsabilidades espirituais com aquilo que nós fazemos. Então a Bíblia diz, se eu transgredir, se eu pisar fora, Deus vai corrigir, Deus vai me exortar e Deus vai me açoitar. Mas quem escolheu errar fui eu. E como pai, você vai ser corrigido, o pai vai corrigir. Como filho, você vai ser corrigido pelo pai. Então, essa soberania absoluta de Deus é para que você entenda o seu lugar em tudo isso, para que você entenda quem é Deus acima de tudo e acima de todos, para que você entregue a Ele toda a honra, toda a glória, mas que você não se ausente das suas responsabilidades e fale, não, então é tudo Deus. Você não é um robô. Dentro da soberania de Deus, Ele te deu o poder de escolha. Não sobre a salvação, mas o poder de escolha das suas decisões. Eu falo para você hoje, decida certo e escolha a vida. Escolha ser um bom marido. Você está entendendo? Aterrissando tudo? Escolha ser uma boa esposa. Escolha ser um bom profissional. Escolha ser um bom crente. Escolha ser uma pessoa amável. Escolha ser uma pessoa bondosa. Escolha ser uma pessoa longânima. Escolha viver e fluir no fruto do Espírito. Escolha ser uma pessoa longânima, uma pessoa que tem uma boa palavra. Escolha essa vida para que tenha longevidade. É isso que Deus está falando, para que você viva bem nessa terra. Para que você desfrute, como diz o profeta, do melhor dessa terra. Se quiseres, se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Escolha isso, escolha ouvir Deus, escolha obedecer a Deus. É isso que é a soberania de Deus. Escolha viver a vontade de Deus para a sua vida. E pare de ficar transferindo os seus problemas, as suas angústias, as suas frustrações, falando, não, Deus, foi Deus. Deus não é isso. Eu quero fechar só olhando de novo para a história de José. José, por mais que passou por muitas coisas, ele não transferia a responsabilidade do que ele estava vivendo e colocava no colo de Deus. José, em todo o tempo, era um homem íntegro, um homem reto e um homem que sabia quem era o Deus que ele servia.
adorava a Deus. Não, eu não vou no culto porque foi injustiçado. Hoje eu não vou fazer isso porque falaram isso de mim. Hoje eu não vou fazer aquilo porque... Não. Deus é Deus, isso é uma coisa, aquilo é outra coisa, e eu escolho a vida. Eu escolho ser um homem temente a Deus. Mesmo sendo preso injustamente, eu escolho continuar sendo um servo bom e fiel ao Senhor. É sobre isso. Porque nós temos um Deus, igreja, que é soberano. Tem uma soberania absoluta. Esse é o Deus que reina na nossa vida. Então não dê você espaço para que o inimigo reine. Não escolha você abrir o seu coração. E você viu que é de dentro do homem que o corpo é contaminado, que tem corrupção, que tem maldade, que tem pecado. É lá do coração do homem. Então não deixe esse coração contaminar você. Que você escolha hoje, dentro da soberania de Deus, que você escolha hoje reinar com Jesus. Que você não queira mais deixar o reinado. Não reine o pecado sobre nós. Não é o que diz essa palavra? Como é que não reina o pecado? Não deixe o pecado reinar. Escolha viver no Espírito. Andai no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. É sobre isso que eu queria que você recebesse no seu coração. Que assim seja, em nome de Jesus. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém. E amém. Fica de pé no seu lugar, nós estamos encerrando. Senhor, obrigado por essa mensagem. Obrigado por esse culto. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Obrigado porque nós entendemos ou lembramos. Alguns talvez tenham aprendido, Pai, que o Senhor é um Deus soberano, que as coisas são do seu jeito, Pai, que o Senhor reina em soberania absoluta, que o Senhor está nos conduzindo, Pai, debaixo da tua soberania, a nós vivermos a tua vontade, Jesus. Obrigado pela tua palavra de graça revelada. Obrigado, Jesus, pela tua condução, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós podemos entrar num lugar e ser alimentados pela sã palavra. Eu termino, Pai, orando, declarando que nós escolheremos hoje, Pai, certo? Nós escolheremos cumprir a tua vontade. Nós escolheremos, Jesus, experimentar dos teus propósitos. Nós escolheremos, Jesus, como o Senhor diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Pai, nós queremos escolher, como diz a palavra de Deuteronômio, amando o Senhor, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a ti, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai, porque isso depende da nossa vida, isso depende da nossa longevidade, para que nós venhamos habitar na terra, ou seja, para que nós venhamos a viver aquilo que é a tua vontade estabelecida. Que toda a família aqui representada escolha hoje, Pai, viver a tua graça, viver a leveza, viver o jugo leve e suave, não mais a maldição da lei, não mais o peso, não mais a condenação. Que nós possamos escolher isso nesta manhã, Pai, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para que tenhamos vida e vida em abundante. Nós oramos em o nome de Jesus, e aqueles que creem que Deus é um Deus que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos, digam amém e amém. Você pode louvar Jesus com as suas palmas mais uma vez? Glória a Deus. Tem mamães aqui hoje? Amém. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos declarar o melhor de Deus. Eu falei aqui na oração pelo Jeconias. As crianças podem entrar. Nós queremos prestar uma homenagem. Senta mais um pouquinho, 5 minutos. Aqui, a gente quer prestar uma homenagem para as mães. Pode tirar isso aqui, meu diácono. Nós queremos prestar homenagem para as mães. Nós queremos orar pelas mães. Talvez você tenha um pequenininho que vai aparecer aqui. Isso. Fiquem aqui, ó, crianças, isso, vamos se posicionando aí. Eu vou deixar as crianças fazerem homenagem com a nossa pastora Dama. E aí depois Bispa Cindy vem aqui comigo pra gente orar pelas mães. Ali, olha lá, Lili. Lá em cima, seu pai tá lá, vamos achar os pais. Dá um tchau aí pro seu filho, pra ele te achar aí, em nome de Jesus. Beija. Noah, achou seu pai aí, Noah? O pai não, é a mãe que tem que achar hoje. Achou a mãe? Isso, vai achando. Achou a sua, Lorenzo? Cadê sua mãe? Ah, que bom. Cadê a pastora Dama? Ah, da Elaine. Elaine, empresta seu mic, por favor. Tá fácil de achar. Quem achou a pastora Dama hoje? Na minha época era Mamãe Não Me Perca na Neblina. Essa que era o nome dessas roupas. Amém, pastora? Graça e paz, abençoados. Um bom dia especial a todas as mamães. Mamães, hoje nós temos aqui algumas sementinhas. Os nossos seeds, para quem não sabe, seeds são sementes. E nós temos aqui essas sementinhas. Mas
antes deles fazerem a homenagem para vocês, eu gostaria de fazer uma analogia. Vocês já pararam para pensar que para uma semente germinar é necessário que haja um solo? É isso que você é, mamãe, um solo sagrado. Mas antes de ser solo, você foi uma semente. Alguém aqui entrou em alguma escola para aprender a ser mãe? Alguém aqui lhe sentou num banquinho de escola e disse: é assim que se cria, é assim que se educa um filho? Certamente não. Mas se você conseguiu fazer isso tudo, é porque um dia você foi uma semente plantada num solo fértil. Todas as sementes precisam de um solo para que elas possam germinar, para que elas possam crescer, serem alimentadas, frutificarem, florescerem e se multiplicar. Espiritualmente falando, muitas vezes é isso que nós fazemos através da palavra de Deus. Mães, algumas não são mães de sangue, elas são mães de coração, elas são mães espirituais. E isso acontece também com as sementes. Algumas sementes, elas são germinadas em um solo, mas depois elas precisam trocar de solo para que elas possam continuar crescendo. Quantas mães aqui foram esses solos responsáveis por sementes que não foram germinadas no seu ventre, mas sementes que cresceram e que estão aqui multiplicando para a glória de Deus. Mas todo solo, mamãe, precisa de cuidado. Todo solo precisa de água, que é a palavra de Deus. Todo solo precisa de sol. E todo solo precisa de nutrientes. E que vocês recebam agora alguns destes nutrientes para que vocês possam crescer ainda mais como sementes e serem solos cada vez mais férteis. Mamãe, eu vou dizer mais vezes eu te amo. Mamãe, nós precisamos orar mais por vocês. Mamãe, a senhora precisa ser cuidada. Mamãe, a senhora precisa descansar mais. Mamãe, eu vou ler mais a palavra com a senhora. Mamães, nós somos as sementes, vocês são nossos solos sagrados. Mamãe, precisamos orar mais para as senhoras. Por gentileza, podem ficar de pé? Mamães, recebam nossa oração. Que tudo de bom aconteça na vida da senhora. Que todos os sonhos que as senhoras queiram estejam de acordo com a vida do Senhor. Que tudo de bom aconteça. As senhoras precisam descansar. As senhoras precisam melhorar. Mas isso não é em casa. Isso é espiritualmente. As senhoras são abençoadas e sintam-se gloriosas por causa disso. Tudo isso foi Deus. Foi tudo isso que Deus deu às senhoras. Agradeçam, mãe, porque hoje a senhora tem tudo. E aqui queremos agradecer mais pelas senhoras, porque as senhoras são mães divinas, perfeitas. Muito obrigada, mães. Amém. Amém. Mamãe, a oração de uma criança, vou fazer aqui essa analogia com a palavra de Deus. Eu sei que o Senhor nos dá essa licença. A oração de uma criança, ela pode muito em seus efeitos. Então receba esse cuidado através da vida dessas sementinhas que estão crescendo, se multiplicando, frutificando e florescendo para a glória de Deus através da sua vida, que foi esse solo sagrado. Amém. Parabéns, mamães. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Nós queremos terminar então esse momento fazendo coro com essa oração linda que acabamos de receber, não é verdade? Junto com essas crianças maravilhosas, nós vamos continuar intercedendo pelas nossas mamães, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós terminamos esse culto, Senhor, muito gratos a Ti, Senhor, pelo alimento que foi ministrado, Senhor, em nossas vidas. E nós queremos Te agradecer mais uma vez, Senhor, por cada mãe aqui representada, Senhor, nesse santuário, Jesus. Te agradecer porque sabemos, Jesus, que ser uma mãe é um chamado divino, é um propósito divino, Senhor. Somos gratas por termos o privilégio de podermos gerar vidas, Senhor, vidas para a Tua glória, Jesus. E a minha oração é pelo coração de cada mãe aqui nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa restaurar as forças, Jesus, cada ferida, que o Senhor possa restaurar agora, Jesus, todo o cansaço, porque tudo vale a pena. Nós cremos, Senhor, que quando estamos alinhadas contigo, Senhor, tudo vale a pena. Eu oro pelo coração, Senhor, de cada mãe, que o Senhor retribua cada esforço, Senhor, cada afeto, cada carinho, cada plantação, Senhor, cada semente. Eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus que realiza sonhos. Oro pelos sonhos de cada mãezinha, Senhor, que está aqui nesta manhã, Jesus, para que os sonhos mais íntimos, Senhor, sejam realizados. Nós sabemos, Jesus, que tudo que nós desejamos, Senhor, é para os nossos filhos, Senhor, mas agora o Senhor diz para cada mãe aqui que possa sonhar, ter sonhos mais altos, sonhos maiores, porque o Senhor vai realizar. Eu oro, Senhor, para um novo tempo, um novo ciclo na vida de cada mãe, Senhor, um ciclo de bênção, um ciclo de glória. Que o Senhor mais uma vez fortaleça as mãos, o coração, os sentimentos, que nós possamos sair daqui, Jesus, restauradas por Ti, pela Tua palavra, Senhor. Se alguma mãe entrou aqui hoje com algum sentimento triste, Senhor, com algum sentimento de tristeza, que esse sentimento agora seja revertido, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua glória e pelo Teu poder. E nós cremos, Senhor, que o Senhor manifestará infinitamente mais nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, porque é isso que o Senhor tem para nós. Em Teu santo nome nós oramos e Te agradecemos, Senhor, mais uma vez por este dia, pelo privilégio, Senhor, de sermos primeiros filhas e também agora, Senhor, de sermos mães, Senhor. Te adoramos, Te glorificamos e saímos daqui alegres, Senhor, dando graças, glórias ao Teu nome. Te louvamos, Te adoramos, Senhor, e cremos em uma semana vitoriosa, Senhor, de grandes frutos da Tua palavra, Senhor. Em Teu santo nome nós oramos, declarando que essa semana será vitoriosa em nome de Jesus, e que a Tua paz, Senhor, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, as nossas vidas, as nossas mentes em Cristo Jesus. E todos aqui que vamos sair alegres, que estamos alegres, felizes pela Tua soberania, dizemos amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua casa. Deus seja louvado. Olha para quem está do seu lado. Se tem uma mãe aí, fala Feliz Dia das Mães. Se tiver alguém que não é mãe, fala: eu declaro que você será, em nome de Jesus. Nós estamos terminando. Vocês, mamães, vão poder vir pegar os filhos aqui. É só descer, nós vamos cantar um louvor. Então primeiro venham os pais pegar os filhos. Você que não tem filho, fica aí no teu lugar um pouco, por favor. Deixa os pais virem retirar os filhos. E olha quem está atrás, fala assim: em Jesus nós temos vida, porque Jesus é soberano. Vamos declarar isso com alegria, terminando esse culto. Mães, parabéns. Venha receber o seu presente, mamãe. Pode vir, as mães podem vir, os pais pegar os filhos. Amém? Vem com alegria. Vamos com as palmas, igreja. Com gratidão ao Senhor. Louvarei, te louvarei.
céus eu canto, te louvo. Erga a tua voz e declare, vamos! Só em ti tenho vida, Só em ti eu sou livre. junto com os céus eu canto, te louvo. Um pouco mais, ei! Só em ti tenho vida, só em ti eu sou livre. Junto com os céus eu canto. Gigantes não resistirão, barreiras vão ao chão, o medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará, com toda a criação eu te louvo. Gigantes não resistirão, barreiras vão ao chão, o medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará, com toda a criação eu te louvo. Oh, te louvo. Oh, te louvo. Te louvo, te louvo. Glória a Deus. Bom dia a todos. Abraço quem está do seu lado. Diga: Deus é soberano. Feliz Dia das Mães. Até amanhã, culto de oração. Graça e paz.